Estamos iniciando mais um Pode Sim Te Ajudar e hoje um tema mais que polêmico para nós mulheres, trazendo uma convidada mega especial, Heloísa Garret, que é uma liderança nata, seja na família, na empresa, trabalho e também em todo o círculo feminino que ela exerce uma liderança de influência. Então hoje nós queremos comentar e compartilhar contigo, que também é mulher, empresária, tem várias funções no dia a dia, sobre a força feminina, escolhas e renúncia da liderança. Heloísa, seja super bem-vinda. É a nossa Elo, então vou chamar de Elo. Seja bem-vinda e se apresente aí com todos os espectadores que estão nos assistindo, que compartilhem também esse movimento conosco. Seja bem-vinda. Obrigada, Jenny, pelo convite. É sempre gostoso de compartilhar, né, nossas vivências, os nossos valores. Eu acho que principalmente, eu sempre falo, quando alguém te ouve, ou você com uma conversa, né, assim, um simples café, você pode trazer um insight, ou fazer uma virada de chave que muda a vida da pessoa sem ser proposital, né? Mas eu acho que obrigada pelo convite e que nossa conversa hoje sirva de insight, inspiração para alguém, né, que vai nos ouvir nesse tempo. E começando sobre os seus olhos, quem é a Heloísa? A Heloísa é a mãe do Valentim, do Henrico e da Isabela. Eu sou casada com o Leon, que é meu sócio. Sou jornalista, né? Quando eu vou preencher o formulário de qualquer coisa, qual é a minha profissão, acho que eu sou jornalista, e o jornalismo que me fez ter habilidades para desempenhar hoje o trabalho que eu executo, né? Hoje eu estou presidente do LEAD desde 2019 aqui no Paraná, e nosso grupo empresarial tem outros negócios na área de tecnologia, na área de negócios B2B, então é um trabalho que eu amo, o que eu faço, porque eu faço o que eu amo, né? Eu adoro pessoas, eu gosto da comunicação, eu gosto de ver resultado na minha troca, então eu adoro o que eu faço. Isso eu acho que é a chave, né? Você amar o que faz, inevitavelmente não tem como não dar certo. Eu acredito nisso, né? Se você encontra isso aqui, me solta dopamina toda vez que eu executo isso, não tem como não dar certo. E Elô, iniciando o seguinte, como que você lida com a liderança feminina, que já é vamos dizer assim, um desafio em alguns mercados, mas como ser forte, que é isso que acho que o mercado enxerga, né? Quando você fala, eu tenho uma empresa, por exemplo, o LEAD, é liderado totalmente pela Elo. Então, todas as estratégias, tem eventos lindos lá, muita comunicação, muitos ensinos, eu sou membro, nos é passado através da sua liderança, do seu olhar, da sua visão, sua estratégia. Mas ser forte o tempo todo nos dá, vamos dizer assim, obesidade mental, nos dá um peso. Como que você lida com essa liderança entre escolha e renúncia? Eu acho que o papel do líder, independente de gênero, ele é a escolha e renúncia, né? A tomada de decisão. Eu sou um pouco, assim, claro que a gente tem que falar sobre liderança feminina, a gente tem anos para tentar essa equidade que a gente tanto busca, mas até esses dias eu corrigi uma pessoa que estava num evento grande e ele falou assim, você é uma liderança feminina. Não, eu sou uma liderança, eu sou uma mulher líder. Porque muitas vezes que a gente fala da liderança feminina, as pessoas nos colocam no lugar que vai liderar sua mulher, vai trabalhar só para a mulher. E não, a liderança da mulher, né? Eu acho que e tem um ponto que a gente precisa educar a fala, porque muitas vezes as pessoas deixam, não, ela vai liderar mulheres, não tem que ter esse assunto aqui, porque não, acho que a liderança é um peso para todo líder, né? Eu acho que independente do gênero, a liderança é um peso. E é escolha e renúncia o tempo inteiro, né? Tomada de decisão. E eu acho que o que muda na mulher líder é a questão emocional. E eu acho que a questão hormonal, que o mercado não respeita. O mercado não quer saber se você está de TPM, se você está na menopausa, se você está ovulando e você está mais irritada. Ninguém quer saber isso. E a gente tem que ser... A gente é mulher o tempo todo. E o mercado não tá nem aí para isso. E tá tudo bem. Eu quero ser tratada como igual. Eu não quero ser tratada bônus diferente. E ônus da decisão. Ser tratada... Só que esse papel da mulher na posição de liderança custa mais caro. Porque ninguém pergunta numa entrevista de emprego se você vai contratar um gerente. Você não pergunta para ele onde que o filho dele estuda, como que o filho dele faz. Ou com quem vai ficar. Ou com quem vai ficar. Você pergunta para a mulher. O filho é dos dois.
Então, o mercado precisa se adequar a tratar a mulher líder. Já começa com aquela O frase... líder, né? Não só falar de liderança feminina, mas tratar o líder, a liderança. Porque a partir do momento que a gente é tratado como igual, respeitando as diferenças, porque eu acho que a mulher, ela tem uma sensibilidade melhor, ela é mais humana na gestão, Com certeza. ela consegue ter insights muitas vezes mais rápidos, porque ela tem uma visão mais ampliada. E isso é científico, a ciência mostra isso. Mas ao mesmo tempo a gente demora para crescer na carreira, a gente não é respeitado muitas vezes por ser mulher, a gente passa por... maternidade dá um freio. A maternidade dá um freio, a gente passa por situações constrangedoras por ser mulher. Então, assim, eu acho que a nossa geração está perdida, ainda não vai ser nessa geração, mas eu espero que na geração da minha filha, quando ela estiver no mercado, já tenha avançado um pouquinho mais. E eu acho que é esse movimento que mulheres como a gente tem que educar o mercado. Não só educar os homens, mas principalmente as mulheres. Através até do próprio posicionamento. Por exemplo, você já teve alguma situação embaraçosa de... são duas visões, né? De, por exemplo, casos meus. Logo que eu comecei aqui a JCJ, quando eu chegava numa prospecção, porque o líder, basicamente o empresário, é o vendedor da empresa, é a cara da empresa. E aí eles ficavam esperando o contador. Eu falei, não, o contador sou eu. Né? Como se fosse obrigada a ter um homem do seu lado, né? Então, acho que você já passou alguma situação disso, que se espera-se que fosse um homem, e aí você teve que ganhar, basicamente, aquela autoridade, aquela confiança, estabelecendo a sua liderança? Teve uma situação, bem no começo que a gente montou a empresa, eu e meu marido somos sócios, né? E aí eu prospectei o cliente, fui, resolvi, fechei, e na hora de assinar o contrato, ele me falou, não, mas aqui a gente só assina dono para dono, tipo, como se eu fosse uma executiva, né? Eu falei, então tá, cadê o dono da empresa? Aí ele falou, não, eu sou gestor. Eu falei, não, mas eu sou a dona. Se é a regra da empresa que não assina com um subalterno, eu também não vou assinar. Aliás, eu nem quero mais atender vocês. Levantei e fui embora, não quis o cliente. Então, assim, tem situações e situações. Imagine para um papel de liderança de uma entidade onde a maioria dos meus pares são homens que têm idade, às vezes, para ser meu avô. Nossa, é verdade. Então, é um ambiente ainda mais diverso, mas eu acho que o respeito eu construí ao longo do tempo com a minha entrega. Então, assim, independente se eu tenho 40 anos ou se eu tenho 75, independente se eu sou menina, se eu sou mulher, ainda fala, é a menina do lead. Que bom, tô me achando novinha. Mas agora já é uma vantagem. Já é uma vantagem, depois dos 40 é uma vantagem, chamar de menina. Mas eu acho que é muito... O peso é diferente para a mulher. E assim, a gente vai encontrar ambientes e ambientes. Tá? Ambientes e ambientes. E ou alguma situação que você tenha passado nessa trajetória que fez você mudar a mentalidade de visão? Por dois aspectos, né? Primeiro, existem várias mulheres que começam a empreender ou até têm uma certa liderança em alguma organização e se sentem que, quando eu vou atender um cliente, ele me olha com um olhar malicioso, ou seja, não é um olhar de respeito. Referência minha, nunca tive esse problema. Obviamente, eu acredito pelo perfil, enfim, eu nunca dei a abertura e nunca tive problema realmente de interpretação de qualquer frase, qualquer coisa, eu nunca tive esse problema em toda a trajetória nossa aqui. E também sobre outro aspecto o posicionamento de autoridade e até de vestimenta, porque às vezes a mulher, naturalmente, ela é mais bonita, ela chama mais atenção. Quais aspectos hoje ajudam na liderança, até para quem às vezes precisa de algumas dicas, né? Bem simples, mas que você já passou dessa fase, para ganhar autoridade e não ter essa interpretação de eu sou um produto, eu tenho uma interpretação que eu não quero passar, uma visão de liderança que eu não quero passar. Eu acho assim, o fato de ser mulher, jovem e ter uma estética bonita é um problema, muitas vezes. Porque se é diferente, você é mais aceita. Então, quando eu assumi, por exemplo, os lead lá, na época que eu assumi, eu usava terninho escuro, cabelo preso, pouquíssima maquiagem e roupas sem cor. Mas essa não era eu. Eu queria estar aceita, eu queria fazer parte daquele ambiente onde todo mundo estava de escuro e ninguém aparecia. E aí eu abri a mão da minha identidade, eu sou colorida, eu sou uma pessoa que gosta, eu adoro moda, eu estudei moda,
eu fui modelo muito tempo, eu fiz um livro sobre moda, a moda é faz parte de mim. Sim. E aí a Andréa Gepmeier me ajudou muito nisso, eu fui entender que estar bem vestida do jeito que eu quero, colorida, sem terninho, eu seria mais, a minha autoconfiança muda, estar do jeito que você quer estar, você já chega melhor, porque você está feliz com você. Sim. Então eu aprendi que eu posso pintar a unha de vermelho, eu posso usar roupa colorida, só que eu sei me portar. Eu vou no evento que tem palco que eu vou ficar sentada, eu nunca vou de saia. Eu não quero correr o risco de uma cruzada de perna me deixar numa situação vulnerável. Eu vou, por exemplo, eu sei até onde pode. E aí a minha vestimenta, por exemplo, é pensada por ambiente. Eu sei que tem ambiente que eu preciso ir com uma roupa mais conservadora, tem ambiente que eu posso ir colorida, tem ambiente que eu... Então, eu aprendi e a roupa é um cartão de visita. Sim. Então, quando você vai bem vestida... Comunicando algo. Quando você comunica e você, inclusive, impõe teu valor. Porque a pessoa sabe que quanto custou para você estar daquele jeito. Então, a vestimenta não é sobre moda, não é sobre o que está vestindo, não é sobre o look do dia. A moda é uma percepção de imagem. E nós vivemos numa era da imagem, né? Exatamente. E dentro do aspecto de liderança, quais decisões difíceis, conversas difíceis que você tem na tua trajetória, que você entende que eu tive que ter esse rompimento de renúncia, de uma escolha que vai doer, que é uma conversa, às vezes, que... Até numa conversa, eu falo que é conversa de transparência, né? Preciso ter essa conversa para amadurecer e eu preciso romper isso para crescer como líder, literalmente. Porque eu vejo que a liderança ela é uma escala, né? Você às vezes acha que é líder, mas não é. Então, existem técnicas, existe um amadurecimento na caminhada e principalmente o emocional, né? Eu acho que o líder é gestão emocional pura. Você ter o autocontrole ali, o teu domínio próprio em acelerar ou parar. Quais escolhas e renúncias de amadurecimento da liderança que você acredita que foi ponto-chave aí na sua carreira? Há 2 anos e meio, eu invisto no meu autoconhecimento. Eu acho que qualquer pessoa, independente se é líder ou não, tem que investir em se conhecer. E eu tenho um marido como sócio. Então, assim, eu acho que... E a liderança, quando você está numa sociedade que é 50%, 50%, ela é muito mais difícil, porque tem o teu jeito de pensar, tem as tuas prioridades, né? Tem uma parte que é o nosso, mas tem uma parte que é o que eu acho, né? E o que você acha. Então, eu acho que a liderança numa sociedade é muito complexa e eu acredito que o caminho da conversa e o caminho de você se conhecer e entender o que não é negociável e o que dá para organizar, eu acho que aí são as conversas mais difíceis, eu acho que na composição societária. Quando você está com um cliente que também, muitas vezes, os valores dele, a demanda dele corrompe os seus valores, é uma decisão difícil. Mas abrir mão de faturamento, abrir mão de talvez um sonho, né, daquele cliente que tem que pagar o preço. Às vezes você tem que... Os seus valores são tão fortes e a tua convicção de valores é tão alta que você abre mão de oportunidades que são ótimas. Mas você não ia conseguir dormir, colocar a cabeça no travesseiro tranquilo se você tivesse... A consequência é a consequência, né? Então, eu acho que a decisão, quando você tem os teus valores, quando você se depara com oportunidade, você tem que... Eu acho que aí pega. E também nessa questão de sociedade, assim, eu acho que a entrega, a demanda, o olhar para o mesmo lado, eu acho que é... A sociedade é um casamento, né? Renúncia o tempo todo um bem-estar comum. E quando a sociedade e casamento estão juntos, é mais complexo. Eu imagino, muito mais complexo. E o que essas renúncias te trouxe de consequências dentro de toda a tua trajetória? Imagine mãe de 3 filhos, eu tenho um, tô ficando louca. Imagine mãe de 3 filhos, teve de consequência de saúde mental e bem-estar. Eu digo porque em uma das nossas reuniões, eu estava lá, eu não lembro a data exatamente, e aí a Ilô falou bem o seguinte: o médico falou que eu estou com problema X, B e C e eu preciso ficar em casa. Eles querem me trancar na cama. Eu vou viajar e vou atender. Se acontecer alguma coisa, depois eu vejo. Eu achei isso tão extraordinário por 2 motivos. Primeiro, eu pensei, que mentalidade forte.
E aí outra assim, essa mulher é maluca, né? É os dois, né? É os dois, um pouquinho dos dois. Então, porque tudo afeta, é impossível nós sermos um castelo forte, porque mesmo que algumas escolhas precisamos tomar, seja interno ou até com o cliente, mas tem a consequência nossa do bem-estar, né? Então, as renúncias de, às vezes, abrir mão de tempo, abrir mão de uma escolha necessária para a empresa crescer ou descrescer naquele momento, às vezes é o momento. Mas como que você controla isso de... Eu preciso que não afete o emocional, inevitavelmente vai afetar, mas consegue medir essa consequência até que eu dou esse passo? Como que você gera esse equilíbrio? Eu adotei algumas formas de trabalho, de me relacionar com o tempo ao longo do tempo, né? Então, eu abri mão da convivência com a minha filha dos 6 anos dela aos 10. Foi um período que fui morar em São Paulo e eu vinha todo final de semana. Então, nesse tempo, eu tive que aprender muita renúncia, eu tive que entender, lidar com a percepção das pessoas dizendo que eu não ia reconhecer minha filha, que ela não ia ter mãe, e que ela ser uma, né, não ia, que a minha a falta materna ia ter consequências, e essa consequência, a culpa era minha. Então, eu tive que ser muito resiliente para passar por esse processo. E só que se eu não tivesse passado E por esse dessa processo, resiliência você tinha um objetivo que era claro, garantir um futuro melhor para nós tinha um duas, objetivo né? claro. E aí quem fala, eu acho muito quando a pessoa fala, eu fiz o melhor para os meus filhos. Não, você tem que fazer o melhor para você. Se você estiver bem, forte, o bem para os teus filhos vai ser uma consequência. Então, quando eu fiquei longe dela, eu fui por mim, pela minha carreira, pelos meus sonhos e pelos sonhos dela, que eram uma consequência do que eu poderia oferecer para ela, né? Então, hoje minha filha estuda medicina numa das melhores universidades, minha filha viaja, minha filha faz o que... Porque a gente mora numa casa que a gente adora. Por quê? Porque se eu não tivesse dado aquele passo lá atrás, a gente não ia ter condição de vida que a gente tem hoje, eu não ia ter aprendido o que eu aprendi para estar na posição que eu estou hoje. Então, é uma construção. E a minha filha não virou contra a mãe, a minha filha é minha melhor amiga, a gente está super bem. E tudo bem, eu fiquei fora de um tempo muito precioso do amadurecimento dela. E aí, quando a gente fala eu sempre gostei, eu amo trabalhar. E o meu grande problema é encontrar vontade de fazer outra coisa que não seja trabalhar. Porque eu adoro o que eu faço. E para mim o trabalho não é o trabalho. O trabalho para mim é dinâmica. Eu adoro, assim, tipo, não é assim, hoje eu vou trabalhar. Não, eu adoro tudo que eu faço. Vou trabalhar. Então, o que eu depois que nasceram os meninos, o que eu tento fazer? Eu tento ser mãe deles integral quando eu tô com eles. Quando eu não estou com eles, eu não sou, tipo, ligaram da escola, resolveram lá, resolvo. Então, não vou resolver. Uhum. Então, eu aprendi a separar para não me culpar. Ou, porque senão você fica meio mãe, meio trabalho. Então, assim, enquanto eu tô no trabalho, eu estou no trabalho. Agora, chega sexta-feira, eu não atendo mais celular, eu não olho mais para nada, até domingo de noite, segunda-feira. Tanto que às vezes dá uns BO e eu digo, putz, tinha que ter dado, não vou ler. Mas assim, já foi, passou. Porque o tempo que eu tô com eles é o tempo com eles. Eu não trabalho final de semana, nunca marco nada final de semana. O meu tempo de final de semana é integral deles. E nessa questão da saúde, né, do corpo, eu sou uma pessoa que não faz exercício, como super mal, pulo refeição, eu faço tudo errado. Só que no ano passado eu descobri uma doença que eu preciso cuidar do meu corpo. Porque se eu não cuidar do meu corpo... a máquina vai falir se não cuidar. Daí o que vai acontecer com todo o resto, né? Então, eu tô aprendendo a ter essa consciência que eu preciso. Eu tenho um problema na coluna, que eu preciso resolver, eu preciso ter condicionamento, porque eu tenho crises, como eu tive recentemente, que eu fico na cama. Então, assim, o corpo tá dando sinais para eu prestar atenção em algumas coisas, que não é estética, mas é saúde. Então, eu sei que eu tenho que melhorar a alimentação, mas não faço. Mas eu sei que não faço. Mas é que tem coisas que temos consciência, mas... É decisão. Então, assim, claro que eu poderia estar mais saudável, claro que... mas, assim, foram decisões que eu fui tomando. Se você disser assim, Elô, hoje tem... Se você não fizer academia às 6 da manhã, eu não faço mais. Porque eu sempre vou achar uma coisa que eu gosto de fazer, o que eu preciso fazer... Vai pular. Para pular a academia. Mas eu sei que eu tenho que ir. Então, eu acho que E tudo isso vem com o amadurecimento. Eu acho que, assim, a maturidade vai te dando espaço para você entender o que precisa e o que é importante. Você vai tendo que tentar equilibrar da melhor forma.
Não fica tudo perfeito, mas fala assim... É o que dá. Tipo, eu eu vou penso- até aqui, eu consigo até aqui, não vou ser uma triatleta, não vou aprender a correr agora, não vou comer salada, não vou parar de tomar coca, mas assim, o que dá para melhorar, né? Para ir em doses homeopáticas, né? Acho que esse é o equilíbrio. Cada um tem um equilíbrio diferente e um gatilho de descompressão, né? Então, o meu gatilho de realmente a caixinha do nada é o exercício, que é algo que, sei lá, mais de 10 anos, então eu encontrei algo que realmente me solta uma dopamina e me faz muito bem. Então, todo dia, 6 horas da manhã, fazendo crossfit, e isso para mim é onde me tira da realidade e eu consigo extravasar. Qual que é o teu gatilho de descompressão em meio a tudo? Casa, trabalho, tudo, todas... Eu adoro cozinhar, então no final de semana eu sempre gosto de estar cozinhando. Eu não tenho nenhum hobby, mas assim, eu amo escrever. Então, assim, eu escrevo o tempo inteiro, assim, é a minha forma de tirar da minha cabeça a minha inquietude. Então, eu escrevo muito, fui escrevendo no celular, escrevo em bloquinho, escrevo o tempo inteiro. Então, essas são as coisas que eu gosto de fazer. Eu não tenho nada que diga, ai, nossa, eu faço tal coisa, eu vejo com esporte, jamais. Assim, acho que não sei se eu vou nessa vida fazer alguma coisa, mas eu acho que também é o meu tempo. Acho que minha descompressão ela acontece servindo. Ou servindo a minha mente para ela sair as coisas que eu acho que tem que sair, ou cozinhando, servindo, arrumando coisas da casa. Eu acho que é onde eu gosto de estar. Que legal. E comentar um pouquinho agora sobre a culpa do sucesso feminino. Às vezes, quando você tem êxito, você começa a crescer de maneira rápida, tem várias mulheres que, principalmente agora na nossa geração, né? Antes dos 30 anos já estão com sucesso profissional, que nas nossas gerações iria acontecer isso com 60, né? Então, está muito mais acelerado. E aí, diante da realidade do que ela veio, com a realidade que ela convive, às vezes até empresarialmente ou familiar, ela sente uma certa culpa, né? E aí ela se olha no espelho e fala assim, será que eu tô sendo egoísta de realmente olhar e falar assim, você é boa, você deu certo, você consegue, você isso, a independência que nós comentamos há pouco. Como que você enxerga, e até para tirar essas crenças de, não, isso é um êxito teu, é trabalho teu, meritocracia é teu, não existe culpa por trás do sucesso. Porque a culpa muito vem da maternidade também, né? Sim. Eu amo meus filhos e eu amo ficar grávida. Acho que se eu pudesse, eu ficava grávida. Eu vivia grávida, todo ano grávida. Porque eu amo gestar, eu adoro amamentar, mas eu não gosto de cuidar, de ficar no dia a dia da criança. Mas eu gosto de tudo que a maternidade te proporciona, que eu acho que... e também eu respeito muito as mulheres que não querem ser mães, que decidem não ser mães. Porque eu acho que a maternidade, ela te traz uma força e uma vitalidade que eu não consigo me ver não sendo mãe. Eu acho que a maternidade... E eu acho que muitas mulheres que hoje estão na fase ali dos 40, assim, e que têm alto desempenho, optaram por não ser mães. E uma hora vai, né, essa conta. Porque claro que a maternidade atrapalha o tempo da gestação, você fica fora do mercado. Eu tive filho trabalhando, né, empresária nos dois últimos gestações. E eu voltei com 7 dias, 10 dias, eu já voltei a trabalhar. Mas porque eu fico doente se eu não estiver produzindo. Como se perdesse do teu próprio eu. E aí eu quis voltar, a minha médica me autorizou a voltar já bem recente. Mas eu acho que essa culpa da mulher, esse espaço da mulher, muitas vezes, muitas CEOs e presidentes de empresa, mulheres que estão no alto escalão, não casaram e não têm filhos. Então, isso me deu um gatilho. Eu vim de uma Big Four, quando eu tinha no auge, que a gente acha que é muito maduro aos 23 anos. No meu auge dos 23 anos, eu virei gerente dessa Big Four. E aí eu lembro que tinham 4 baias, e todos os gerentes que eram mais velhos, tinham lá seus 30 e poucos anos na época, eu olhava, todos eles já eram separados. E aí esse gatilho foi quando eu decidi tentar romper, ou seja, tentar criar o meu próprio escritório, porque eu olhei e falei assim, todos eles estão separados, são mais velhos. Logo, 2 com 2 vai acontecer a mesma coisa. Eu estava no ano de se casar, né? Eu casei com 25, então eu já estava preparando casamento, comprando isso, comprando aquilo. E aí eu falei assim, não vai funcionar, porque viajava muito, né? Então eu ficava 2 dias em Curitiba, o restante todo viajando. E aí eu pensei, um casamento à distância... Vamos montar, um casamento presencial já é difícil, imagine uma distância.
E aí, às vezes, ou é uma escolha, né? Ou você abre mão dentro de tudo que você quer, e aí você consegue um êxito profissional, mas lá na frente é a mesma coisa, né? A renúncia vai te cobrar um preço também. Sim. Se você estiver muito bem confortável com essa escolha, eu acho que não existe culpa. Mas também o outro lado, se for dar uma dica, é pensar realmente estrategicamente, a gente fala que é o PEP, né? Planejamento Estratégico Pessoal. O que eu quero para o meu CPF quando chegar aos 70 anos. Então, sempre a cada 5 anos, nós fazemos isso tanto para nós quanto para os clientes aqui, o PEP, de realmente pensar quais são os meus valores, quanto eu quero ganhar ao longo dos anos, o que eu vou fazer para chegar a esse valor de retirada e o que eu quero consumir de frutos lá na frente. Então, esses frutos que dá, principalmente vamos contar aqui o nosso contexto da mulher, muito se dá, eu vejo hoje, né, o meu pequeno, que é um amor imensurável, né, de mãe, né? E hoje acho que toda mãe não se vê tendo uma vida sem o filho. Porque antes de ter, para mim era opcional. Nunca sonhei em ser mãe, não tive sonho de mãe, nunca, não era meu projeto de vida. Mas depois que você vê que se vira mãe, que aquele amor é tão surreal, né, que ultrapassa todos os limites, tudo faz sentido, né? Acho que ganha força no trabalho. Existe um propósito além de você, né? Acho que é o egoísmo que a gente sempre fala. Não existe um além de você produzir frutos, né? Como eu fui muito jovem, fui mãe aos 19, todo o meu crescimento como profissional foi sendo mãe, né? Então, isso eu acho que me deu cada vez mais gás, assim, porque eu não era por mim, já era por nós duas, né? E aí eu acho que isso, aí quando vieram os meninos também, então eu acho que essa tem lá as demandas que você tem que abrir mão, que você tem que abrir mão como executiva, mas eu tenho uma rede de apoio muito forte, né? Minha mãe mora comigo e cuida das crianças nas minhas viagens, da minha ausência. Então, eu não sei se eu teria o mesmo desempenho se não tivesse a minha mãe comigo. Então, assim, a minha mãe, ela é meu escudo protetor, né? Ela tá ali comigo sempre me ajudando. Então, acho que também isso falta para muitas mulheres, né? A decisão de não ter filho, a decisão de não dar um passo além da carreira falta porque não tem rede de apoio. Muitas vezes o marido se acha que ele ser o apoio da mulher, ele vai se inferiorizar e ele não quer abrir mão das suas escolhas. Daquela série lá da Netflix nova lá, que é super legal para entender essas dinâmicas. Eu acho que essa escolha não tem que ser uma escolha entre maternidade e sucesso profissional. Mas se tiver que ter uma escolha, tem que pesar bem como que você vai estar para frente, né? Eu acho que esse é um ponto. E para mim, o que eu tive que entender nessa dinâmica de vida, e não do simples fato das escolhas, né? É aprender a aceitar o sucesso e aceitar o dinheiro. Por quê? Porque eu venho de uma família muito simples e eu me culpava por ser diferente. Eu me culpava da minha realidade ser diferente da minha família, eu me culpava, eu tinha vergonha de entrar e visitar meu avô com meu carro, eu tinha vergonha, que eles vão pensar de dar certo. Vergonha de ter dado certo. E aí eu faço terapia para resolver isso, né? Mas são as crenças limitantes que muitas vezes você se auto-boicota porque você tem medo do que vai do contexto. Né? Porque eu cresci de maneira rápida e às vezes o que está ao redor não. É uma certa culpa. E assim, todo mundo quer vestir o teu sapato, mas ninguém quer carregar as bolhas, né? Exatamente. E isso pega bastante. Acho que grande parte do empresariado vem de uma realidade, não nasce tudo pronto, enfim, acaba lutando ali com muitos acertos e erros sobre isso. Nós também, e isso é o nós, né? Hoje eu sou aqui o escritório única sócia, eu, equipe, né? Mas na terapia é justamente isso. A psicóloga fala assim, por que você fala nós? Por que fala a gente? É você. Ou seja, a escolha e renúncia de certo e errado, se der certo lá dentro, é a tua escolha, a tua decisão. Então, e até hoje eu falo nós, como se tivesse um peso de bônus, de um compartilhar das decisões, principalmente as que dão certo, com outra pessoa. E não, né? Sim. Mas daí vem todo um contexto que parece que a mulher, sempre o homem tem que dar certo, mas a mulher tem que esperar um pouquinho, porque ele precisa de um homem do lado, né? É basicamente isso. Então, eu queria deixar uma enquete aqui, para nós finalizarmos. Você, mulher, que escolhe ser líder,
qual é a sua escolha hoje, colocar no papel mesmo, de renúncias e aonde você quer chegar como líder, não só da sua empresa ou do seu trabalho, mas da sua vida, né? Acho que essa é a questão. Então, nós lideramos a casa, lideramos o filho, lideramos o marido. E dentro dessa liderança, quais são as suas escolhas e renúncias que você está disposta? E se está disposta, vai valer a pena lá no final? Muito bom. Muito bem. Gente, obrigada pelo tempo. Obrigada, Elô. Imagina, obrigado. Foi uma delícia conversar. Foi um prazer. Sigam a Pode Sim. Compartilhe. Esse conteúdo é riquíssimo, não só para a mulher, mas para entender todos os anseios, todos os percalços que nós passamos também entre vida empresarial, vida particular, vida familiar, que nós lideramos não só a nossa própria vida, mas principalmente muitas pessoas são abençoadas através de uma mulher que deu certo. Elô, obrigada. Obrigada pelo convite.